Olá, meus caros alunos, bom dia para vocês, espero que estejam tudo bem. Nós vamos aqui agora fazer os comentários, né, da semana 2 do nosso PET 6 de História. Nós ainda estamos falando daquela passagem, né, do mundo antigo para o mundo medieval. Na primeira semana, né, nós já abordamos alguns elementos aí, né, da Idade Média, né, que predominou ali na Europa Ocidental, no antigo território ali do Império Romano, e agora a gente ainda está falando, né, em outros pontos, mas dessa passagem, né, da queda ali do Império Romano do Ocidente para, né, a Idade Média, né? Então, com o surgimento ali dos reinos germânicos, né, devido às invasões dos povos germânicos. Então, isso a gente já comentou um pouquinho ali na semana 1, e aí a gente vai abordar outros pontos aqui agora na semana 2, né? Então, nós temos aí o texto introdutório, né, falando aí sobre esses reinos germânicos, tá, que vão surgir nesse antigo território do Império Romano do Ocidente, tá? A gente fala, né, que os germânicos, eles tinham alguns elementos culturais, né, semelhantes, como a sua organização social, né, em forma ali em torno, né, da figura do pai, né, da família, a sua organização política, né, em torno do chefe militar, a base econômica, né, em torno ali, né, da plantação, né, da agricultura, da criação de animais e do comércio, né, também se dedicavam à guerra, né, muitos ali viviam de pilhagem, né, ou seja, de saques, né, contra outros povos, né? Mas apesar disso daí, quando a gente fala de povos germânicos, nós não estamos falando de apenas um povo, né, e de vários povos, né, diferentes aí entre si. Então aqui no texto, né, nós destacamos alguns desses povos, né, mas tinha muito mais, como os francos, os godos, os vândalos, os anglos, os saxões, os lombardos, né? Dentre esses daqui, um dos mais famosos, né, vai ser os francos. Os francos vão ocupar o território ali da antiga Gália, né, que pertencia ao Império Romano do Ocidente, que depois vai, né, criar ali o Reino Franco, que vai dar origem ao quê? A França, né? Isso mesmo, o território do Reino Franco, né, a maior parte dele está localizada onde hoje é a França. Então aqui fala mais um pouquinho, né, que eles eram politeístas, né, com o seu deus principal ali, o Odin, né, os xamãs ali, né, fazendo os rituais, né, eram os sacerdotes, me fugiu que agora, né, o nome, né, assim como o Merlin, né, mas enfim, eram baseados aí nas forças da natureza, né, costumavam fazer sacrifícios, né, de animais em honra a esses deuses aí. E aí, né, após a leitura desse texto, nós temos algumas atividades, né, como de costume, para a gente resolver. A atividade 1, ela não, né, tem informação contida no texto, né, como algumas outras atividades que a gente já vinha fazendo, né, nos PETs. Então, cabe, né, um pouquinho aqui, né, da nossa interpretação do que está pedindo na questão e de buscar essa informação em livros, né, se vocês estiverem aí disponíveis nas mãos de vocês, né. Sei que muitos de vocês já entregaram os livros didáticos, mas podem fazer essa pesquisa aí também na internet. Tá? Então, eu coloquei aqui a resposta, né, para vocês conferirem, né, uma resposta aqui mais simplificada. Então, a primeira atividade está pedindo a seguinte questão. Entre os reinos germânicos, houve um que se tornou muito poderoso, o Reino Franco. No início do século V, eles ocuparam a Gália, a região da atual França, e conseguiram uma maior estabilidade devido às relações estabelecidas com a Igreja Católica, que naquela época passava por um período de fortalecimento. Então, isso daqui eu já falei com vocês, né? Só não falei o papel da Igreja Católica. A Igreja Católica surge ali na Antiguidade, né? Ainda na Idade Antiga, no Império Romano do Ocidente, e ela sobrevive, né, nessa passagem para o mundo medieval, ela se tornando cada vez mais forte, ganhando cada vez mais seguidores, mais fiéis, tá? Então, a Igreja Católica, na Idade Média, ela se torna muito poderosa. Então, quem tem ela como aliado, né, com certeza aí vai ter também um poder mais estável. E é isso que acontece com o Reino Franco. Os outros reinos, né, vão passando por uma sucessão ali de mudanças, né, de reis, né, e o que tem maior estabilidade vai ser o Reino dos Francos, graças a essa aliança aí com a Igreja Católica. E aí vem, a expansão do Reino Franco ganhou impulso com o rei Clovis.
no ano de 466 a 511. Então, vejam bem, ainda nem está marcado aqui o finzinho, né, do Império Romano do Ocidente, que tem o seu marco, né, no ano de 476, né? Da dinastia Merovingia. Em fins do século V, Clovis se converteu ao cristianismo. Explique por que Clovis teria se convertido, quais os fatores motivaram essa aliança e comente a relação entre a igreja e o Reino Franco. Então aqui eu fiz, né, não separadamente as questões, mas respondi de um modo geral essas 3 perguntas. Então, olha, a aliança com a Igreja Católica fez com que Clovis ganhasse legitimidade como governante, né, como rei, perante a Igreja Católica, né, perante a cristandade, os fiéis ali. Então, eles passaram a reconhecer nesse rei germânico aí, né, uma autoridade, né, um ser legítimo que estava ali governando legitimamente. Então, passaram a respeitar as decisões dele. Por isso que esse apoio que a Igreja Católica deu para o Clovis fez com que ele governasse ali de uma forma mais estável, tá? Então, e a Igreja Católica, né, que estava se fortalecendo naquele período. E a Igreja, em contrapartida, precisava de guerreiros, né, para proteger seus interesses e aumentar o número de fiéis, e por isso deu o apoio aí aos francos. Né? A Igreja Católica ela não, né, não tinha assim soldados, então imagina se todo mundo fosse ali contra a Igreja Católica, todos esses germânicos, né, todos esses reinos que estavam surgindo ali, não quisessem a Igreja Católica no seu território. Ela teria muita dificuldade, né, para se expandir, né, para se estabelecer. Então, ela, né, também precisava desse apoio aí de alguém para defender os seus interesses, tá? E o Reino Franco ele se tornou, né, um dos primeiros reinos cristãos, né, da Idade Média aí. E esse apoio, né, foi fundamental. O Carlos Magno, que vem, né, da dinastia carolíngia, que a gente vai falar um pouquinho mais, né, abaixo aqui nas outras atividades, né, que se estabelece aqui no Reino Franco, ele vai colocar o Papa ali como governante de Roma, né, devido ao seu poderoso exército. Ele vai lutar contra os muçulmanos, né, e converter pessoas, né, para o cristianismo, vai conseguir territórios aí, né, para o seu reino, que era um reino cristão. Então, quanto mais isso acontecia, mais a Igreja Católica se fortalecia. Atividade 2. Aí vem a parte aqui, né, do Carlos Magno. Após a morte de Clovis, o Reino Franco passou por um período de divisões entre os herdeiros do trono e se enfraqueceu. As funções do rei passaram a ser desempenhadas por um alto funcionário da corte, os prefeitos do palácio, também chamados de mordomos dos palácios. Um desses prefeitos foi o Carlos Martel, que conquistou muito prestígio por ter comandado um exército franco que deteve o avanço, né, dos muçulmanos. Isso ali no território ali, né, perto da Península Ibérica, né, na Espanha. Após a sua morte, inicia-se a dinastia carolíngia, sob o comando de Pepino Breve. Para reforçar o poder, Pepino fez um acordo político com o Papa, enviou tropas para a Itália e ajudou-o a se tornar, né, o rei de Roma. Sucessor de Pepino ao trono foi seu filho Carlos Magno, que né, que governou durante 46 anos. Então a dinastia carolíngia ela se inicia aqui, né, com o Pepino o Breve, tá? O Breve aqui é porque realmente ele, né, governou durante pouco tempo. Mas aí o seu filho, né, como é uma dinastia, vai passando o governo, né, de pai para filho. Então seu filho Carlos Magno assume esse governo, né? E é no período de Carlos Magno que o Império Carolíngio, né, dessa dinastia carolíngia tem, né, o seu auge, né, o seu ponto assim mais glorioso, né, onde que ele consegue conquistar muitas terras, né, onde que esse apoio com a Igreja Católica é muito forte, onde que ele busca resgatar, né, muitos elementos culturais da antiguidade, preservar. Então, graças, né, a esse renascimento carolíngio, né, que a gente chama aí, é que vários textos, né, de filósofos gregos, né, de Roma, foram preservados aí durante a Idade Média. Então, Carlos Magno, né, foi, né, um dos principais governantes aí, né, do Império Carolíngio, né, do Reino Franco. Então, né, aqui está pedindo para vocês pesquisarem em livros ou na internet quais foram as principais características
políticas, econômicas e culturais, né, do reinado de Carlos Magno. Aqui eu citei algumas, né, vocês, né, como sempre, façam a parte de vocês aí, façam essa pesquisa, né, e depois acessem aqui, leiam, né, e confiram, complementem, né, algumas informações, tá? Não precisa estar igualzinho o que está aqui não, né? Aqui eu coloquei bem resumidamente algumas dessas características. Então, pus aqui ó, que o governo de Carlos Magno foi o mais glorioso do Império Carolíngio, conquistou vários territórios devido a ter um exército poderoso, ele obrigava as pessoas a se converterem ao cristianismo, né? Então, isso daí era muito benéfico para a Igreja Católica, né? Investiu na construção de escolas, né? Tentando ali, né, dar essa educação aí para pessoas não só da nobreza, e também na preservação de textos gregos e romanos, né, como eu comentei com vocês, que eram copiados à mão pelos monges, né, chamados aí de monges copistas. Então esses monges eles ficavam ali no mosteiro copiando textos ali da antiguidade, né, o dia inteiro ali fazendo desenhos, né, que são chamados de iluminuras. Então, grande parte desses textos preservados foi graças aí a esse incentivo de Carlos Magno e o trabalho, né, dos monges copistas. Estimulou também o desenvolvimento das artes, né, dividiu seu território em condados para facilitar a administração, né, então ele tinha a sua figura ali, mas, né, dava terras, né, para nobres ali, de sua confiança para administrar aqueles territórios. Então ele ficava mais fácil, né, de ter um controle, né, sobre todo o seu território. Ele poderia ter a sua presença, né, a presença ali real em toda a parte ali, quase que momentaneamente, devido a esses funcionários aí, né, os condes, né, esses nobres que eram juramentados, né, ao Carlos Magno aí. Tá? Então aqui eu pus alguns. Aí na atividade 3, em seu caderno produz um texto sobre os povos germânicos abordando os seguintes aspectos: como viviam, como obtinham seus alimentos, como estava organizada a sua sociedade, como eram suas leis e como eram suas crenças religiosas. Aí é uma resposta pessoal de vocês, cada um vai criar o seu texto, né? Vocês podem pesquisar na internet alguns dos elementos solicitados aqui para formular os seus textos, né? Mas o texto inicial lá em cima ele já tem, né, bastante informação aí sobre essas características aqui dos povos germânicos, né? Então vocês podem utilizar aquelas informações para, né, criar os seus textos aí. Aqui as leis, por exemplo, né, eles não tinham leis escritas, né? A lei era baseada no direito consuetudinário, né, que era no direito oral, né, na tradição, tá? E eu acho que é a única coisa aqui que não tinha no texto, né? Como eles obtinham os alimentos têm, como eles viviam, como estava organizada a sociedade e como eram suas crenças religiosas. Então, tudo isso daqui, todas essas informações tem no texto acima. E aí, né, aqui também nós temos um quadro, né, para a gente completar aí como que os romanos se organizavam e como que os germanos se organizavam, né, com relação aí à economia dos romanos era baseada na agricultura, no comércio e na cobrança de impostos, né, das áreas conquistadas. Os germanos cultivavam alimentos, criavam gados e praticavam o comércio. A organização social dos romanos, eles eram divididos ali, né, na sua sociedade entre os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos, né? E tinha, né, na figura masculina com destaque. O mesmo praticamente acontecia aqui com os germanos, né? Não nessa divisão aqui da sociedade, mas, né, tendo na figura aqui do pai como a figura central, a figura de autoridade aí dentro da família, né? Então a família ali era a organização, o núcleo, né, social ali dentro da tribo. Na organização política, os romanos eles tinham um estado, né, centralizado, unificado em torno aí do imperador, tá? Então todo o território romano, né, do Império Romano respondia aí ao imperador, ao senado, respondia aí às leis, né, criadas aí por esse estado. Já nos germanos, né, cada tribo, né, era organizada ali independente, né, uma da outra. Então, eles eram organizados em tribos com um chefe militar como autoridade. Né? Em tempos de guerras, eles escolhiam um chefe militar para governar, né, para liderar todas as tribos. Tá? Mas
a organização política era várias tribos, né? Vários povos ali misturados. Né? Eles não tinham um estado unificado, eles não tinham um rei, né, que governasse todas as tribos. E a religião, né? Os romanos eles eram politeístas, né, até o ano de 391, né, depois de Cristo, quando o cristianismo se tornou a religião oficial. Então, depois que o cristianismo se torna a religião oficial, eles passam a ser monoteístas, né, a crer em apenas um Deus. E os germanos não, os germanos eles eram aí, né, politeístas, tá? E com isso a gente finaliza a semana 1, né? E depois a gente vai trabalhar mais um pouquinho aí a semana 3, tá? Então, um grande abraço, qualquer dúvida vocês, né, entrem em contato comigo, né, já sabem, e bons estudos aí para vocês.